Vamos começar com Lucas Paquetá no Flamengo, porque há quem diga que essa é a Avenida Brasil das novelas desse mercado. Edson Viana, direto do Ninho do Urubu, conta pra gente. Em que capítulo estamos, hein, Edson? Seja bem-vindo. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa novela ainda vai se prolongar um pouco, estamos nos capítulos iniciais. O Flamengo conta com a vontade do Paquetá em voltar a jogar no time onde foi revelado para tentar convencer o West Ham da Inglaterra a liberar o jogador. Segundo a apuração dos nossos companheiros do GE. Globo, já existe um entendimento entre o Paquetá e o Flamengo em relação a valores, tempo de contrato, mas internamente o clube entende que essa é uma transferência muito complicada por causa dos altos valores envolvidos. O West Ham considera o Paquetá um jogador muito valorizado com o mercado no futebol europeu e não vai liberar assim tão fácil. O Flamengo pretende esticar a corda até cerca de 40 milhões de euros, o equivalente a cerca de 250 milhões de reais. Vamos ver como vão se desenrolar os próximos capítulos dessa novela. Falando de quem já está por aqui, Flamengo trabalhando em duas frentes, time sub-20 treinando para enfrentar amanhã o Bangu pelo Campeonato Carioca. Ontem o elenco principal se reapresentou, hoje teve trabalho em 2 períodos, de manhã avaliações e também exames à tarde, um treinamento. É o Flamengo iniciando com seu time principal aí a temporada de 2026. Mari, eu volto com você. Valeu, Edson, muito obrigada. Ô, gente, dá só uma olhada nessa meiuca aqui, que hoje é titular do Flamengo. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, pesadíssima, né? O Lucas Paquetá, então, é o alvo da vez para deixar esse meio ainda mais forte. Dá para imaginar os 4 jogando juntos? Dá, né? O Felipe Luiz não só imagina, como deve estar sonhando com isso. A torcida do Flamengo também, óbvio. Tá, então, o Flamengo de olho no mercado, e aí esse mercado aparentemente mais fácil, porque tá falando de um personagem que já fez história com a camisa do Flamengo. Edu Dracena, bom pra quem uma negociação dessa? Bom pro Flamengo, bom pro Paquetá, que teve um momento mais difícil no futebol inglês por conta das acusações de aposta e tudo mais. Te agrada essa movimentação? Acho que é bom para os dois, para o Flamengo e para o Paquetá também. Principalmente um ano de Copa do Mundo, vai estar aqui perto, o Ancelotti vai estar acompanhando. Realmente, se vier essa contratação, o Flamengo com certeza vai ter mais opções no meio de campo, né? Com o Jorginho, Saul, Pulgar, agora se realmente vier o Paquetá, De La Cruz. Então, são opções que o Felipe Luiz vai ter para que possa montar a equipe do Flamengo, que vai brigar por todos os títulos realmente que for disputar, porque é um elenco já forte. Você já trazendo um jogador de seleção brasileira, visando aí, indo para a Copa do Mundo, eu acho que vai potencializar muito mais a equipe do Flamengo. Cici, o quanto te agrada e com quem ele disputa exatamente? Porque o Dracena trouxe uma lista. O Jorginho, eu diria que é quase que intocável. O Saul acabou atuando menos. O De La Cruz é um bom personagem, mas deu uma oscilada. O Pulgar, eu acho que tem um lugar mais fixo nesse meio de campo do Flamengo. É uma briga boa, hein? Não, é uma briga boa e acredito que ele vá mais à frente, assim, ao lado do Arrascaeta. Não dá pra mexer no Arrascaeta, né, irmão? Não, mas o Arrascaeta... Ao lado, ele falou ao lado. Ao lado do Arrascaeta. Então é esse cara que pode auxiliá-lo, né? Porque o Flamengo, apesar de ter esse elenco grandioso que tem, ainda é muito dependente do Arrascaeta, né? Nesses brilhantismos do Arrascaeta. Enfim, você tem um jogador com a qualidade do Paquetá, mas o que me impressiona é o Flamengo, né? Tanto jogador, pra que tá atrás de outro jogador assim, né? Desse nível. Deixa um pouquinho pros outros também, né? Eu acho que Pode escolher, né? O Flamengo pode escolher. Precisa, o Flamengo tá numa situação que ele pode escolher o que fazer, a peça que ele quer. A verdade é que, assim, a forma... acho que tinha 1 bilhão para gastar o Flamengo, né? Pelo menos que eu ouvi, né? Então, o cara pode escolher. Sim. Agora, tem que escolher com qualidade. É isso, o Paquetá tem qualidade para jogar no Flamengo. Agora, o que preocupa, assim, a gente que está de fora olhando, muita gente para criar aí o gol custa caro. E só o Pedro, né? O Pedro machucou, ficou um tempo fora, só que muita gente chegou, se aproximou e o Flamengo conseguiu os títulos. Mas agora, sim, o Flamengo tem que pensar numa peça para na ausência do Pedro, no caso, ou também até jogar com 2, porque quando jogou com 2 atacantes, na época o Pedro e o Gabigol, ganhou campeonatos com Dorival. Por isso que ele queria o Caio Jorge, né? Por isso que ele queria o Caio Jorge. Aí não conseguiu. Mas o Paquetá é esse jogador também que consegue jogar de costas. E o Paquetá é um jogador mais novo, que a gente debateu aqui na semana passada, né? O Flamengo, no último mercado, trouxe muita experiência. Paquetá tem essa experiência, mas é um menino mais jovem do que essas figuras que chegaram, né? Danilo, Jorginho, Alexandre, um menino que tem mais fôlego. E aí eu tô com vocês, é lá pra frente.
Ficaram de olho no Caio Jorge, não deu certo. Com certeza o Flamengo, entendendo essa necessidade, está se movimentando atrás dessa peça. Mas vem aí com o Paquetá, parece que tudo certo. A gente vai ficar de olho lá no Flamengo se confirma ou não. Mas um bom nome. Já tem um entendimento com a nação, né? Já conhece, né? E aí você pega assim, já meio caminho andado, o jogador quer voltar. Então isso acaba agora pressionando a equipe do Flamengo, o West Ham. E aí, o atleta quer ir e tal. Então isso acaba facilitando mais ainda a vinda dele pro Flamengo. Tem novidades, agora acabei de ver que você mandou um alerta no grupo do WhatsApp. E até eu ia te perguntar, você pode complementar com a sua informação, que aí o Mozart Martins perguntou assim no nosso chat. E o Tottenham, ele também quer. Existe uma preferência, então, do Paquetá em voltar para o futebol brasileiro. E essa informação que você tem já é do contrato do Paquetá com o Flamengo que está acertado, né? O contrato. Isso, informação exclusiva nossa, que me responderam agora há pouco, enquanto eu falava do Paquetá, enfim, fechei a tela, coloquei a nossa tela aqui da nossa live, fechei a tela, fui olhar agora o WhatsApp, a gente pode abrir aqui então uma novidade em relação ao Paquetá. Se fechar com o Flamengo, no caso com o West Ham, ele assina por 4 temporadas com o Flamengo. Então já há um acordo verbal, lembrando, desde o Natal passado, entre Lucas Paquetá e Flamengo para um contrato válido por 4 temporadas, o que tornaria também o Paquetá o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, ultrapassaria os 27 mais 3, no caso 30 milhões de euros do Gerson, e aliás, isso é importante. Conversando ontem e também agora cedo com pessoas que estão participando nessa negociação, para além do interesse forte em ter o Paquetá, reestruturar ali ainda mais o meio-campo, reforçar o meio-campo, ter um nome de peso, um jogador revelado pelo próprio Flamengo, é uma mensagem, uma guerra de narrativas. É uma mensagem para o futebol brasileiro e para o futebol inglês, ou para o futebol internacional. Mostrar que o Flamengo tem 40 milhões de euros, isso é importante, moraliza o Flamengo ainda mais, sobretudo no mercado de transferências, e passa a mensagem para o Cruzeiro, porque pode parecer besteira, não é besteira, e aqui não é feeling, é informação. Há uma guerra ali nos bastidores, guerra no bom sentido, evidentemente, de narrativas. Hoje, querendo ou não, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e que repercute, por enquanto, mais do que qualquer outra coisa, é o Gerson. O Gerson hoje é a maior contratação numa questão financeira do futebol brasileiro. BAP, Boto, Flamengo e companhia querem ser eles a terem essa realidade, essa verdade. Então colocariam no Paquetá o jogador mais caro do futebol brasileiro. Então, claro que o interesse é muito mais tático e técnico, projeto, mas passa a mensagem para o mercado interno e externo que o Flamengo tem dinheiro, tem condições e é dono da maior contratação da história do futebol brasileiro. Repito, não coloco aqui em xeque a questão da tática, técnica, individualidades, é uma questão mais financeira. Então, mas para fortalecer e reforçar a nossa informação exclusiva, fechando com o Flamengo, primeiramente, claro, com o West Ham, o Paquetá assina por 4 temporadas com o Flamengo. E lembrando que 1000 likes aqui vai desbloquear uma informação exclusiva no Fala Fonte. E se tem chegada de Lucas Paquetá, também tem chegada de Marcos Leonardo. Isso porque, com salário equivalente a 3 milhões de reais mensais, o atacante pode aí estar vestindo as cores do Flamengo em 2026. E essa situação é muito provável. O Flamengo abriu negociações oficiais com o Marcos Leonardo e sua possível chegada tem veredito revelado por jornalistas, por portais de muita credibilidade. Então tá aí, o Flamengo avançando na contratação de Lucas Paquetá e também o Flamengo aí, pelo que eu tô vendo, após recusa do Cruzeiro de negociar o Caio Jorge com o Flamengo segue vivo pela contratação de um atacante e demonstra que vem forte para 2026. E o nome do Marcos Leonardo, por mais que não esteja, que não se encaixe bem no perfil de jogo do Felipe Luiz, o Marcos Leonardo é mais Pedro. Ele tem mobilidade, mas ele é um cara que fica mais dentro da área. O Caio Jorge é um cara que sai mais. Era esse tipo de jogador que o Felipe Luiz queria. Não conseguiu o Caio Jorge e agora vai com toda a força na situação, na negociação com o Marcos Leonardo. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esse atleta com o manto sagrado? Seria uma boa? Vocês acham que é um baita de um jogador? Coloca aqui, deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto sempre com o apoio de todos vocês. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.